Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre um assunto que de vez em quando cai no Enem. Por exemplo, esses anos aí, 2020 para cá, eu sei que caiu uma questão de vetores, em que tinha uma barra, assim ó, uma barra, e ela perguntava aqui, quais são as forças que agem nessa barra? Aqui está o chão. A resposta era que para cá nós tínhamos um atrito, uma força atrito, um vetor atrito para cá. Aqui no centro de massa nós tínhamos um vetor peso para baixo, tá? Aqui vinha uma força. Então, esse assunto, de vez em quando ele cai no Enem e é de extrema importância que a gente conheça as bases e os fundamentos desse assunto, certo? Porque pode ser considerado uma questão fácil no Enem. Todos sabemos que uma questão fácil no Enem, o TRI é alto. Então, se a gente errar uma questão dessa, nossa nota despenca. Então, vamos aprender hoje sobre soma de vetores e seus respectivos métodos. Bom, soma de vetores. Primeiramente, o que são vetores? Bom, vetores, eles são setas. São setas que representam alguma tipo entidade da física, seja a força, o peso, seja o atrito. Ele vai indicar para onde essa entidade ela está indo, para onde ela está se deslocando. Por exemplo, nós temos vetores. E os vetores, eles vão apresentar módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. O módulo se trata da intensidade, certo? Intensidade com que esse vetor, essa entidade, essa unidade, né? Ela está se apresentando. Temos a direção, que pode ser norte ou sul. Norte e sul. Temos sentido, que pode ser direita, esquerda. Esquerda, cima, baixo. Cima, baixo. Então, vamos lá. Vamos analisar um vetor aqui. Esse vetor aqui que eu acabo de desenhar, ele está em que direção? Ele está na direção horizontal, tá? Eu vou apagar aqui a direção, colocar aqui horizontal, vírgula vertical. Ele está na direção horizontal. Ele está para que sentido? À direita. E qual a intensidade dele? Digamos que aqui é um vetor que represente a força. Vamos dizer que a intensidade dele é 5 newtons, certo? Então, é isso que o vetor faz. Ele vai representar, é uma forma de simplificar essas três coisas, certo? E na física a gente usa bastante, certo? Agora, digamos que nós tenhamos aqui um gráfico, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Digamos que a gente queira calcular aqui, ó. Peraí, deixem para lá. Vamos representar aqui três vetores. Um na diagonal aqui, força 1. Um para baixo aqui, força 2. Outro aqui na diagonal para baixo, força 3. Tá, a gente quer agora vamos somar esses vetores. Aí você deve estar me perguntando, como é que a gente vai somar esses vetores? Vamos usar o método paralelogramo. A gente pegar um vetor qualquer, esse aqui, e onde termina um, a gente começa outro. Vamos por F2 agora, ó.
Agora vamos para F3. Beleza. Então aqui a gente somou eles. F1, F2, F3. E aqui vai aparecer um vetor que ele vai se chamar vetor resultante. Vetor resultante, ó. Bem aqui, ok? Esse aqui, força resultante, que a gente chama aqui. E o vetor, a gente sempre coloca uma setinha em cima para representar que é vetor. Ok? Então, esse aqui é a força resultante. Tá, vamos agora representar isso aqui num gráfico, por exemplo. Não era para eu ter apagado, né? Mas vamos lá. 2, 3, 4, 5. Tá bom aqui. Digamos que a gente pegue um vetor aqui. Vamos lá. Digamos que cada lado de cada o comprimento do lado de cada quadradinho desse vale 4 unidades de comprimento, tá? Então, digamos que eu tenho um vetor aqui, ó, vem pra cá. Vamos diminuir isso aqui, bora colocar 2, para dar muito trabalho. Um vetor que venha assim, ó, aqui. Outro que venha aqui na diagonal, assim para baixo, ó. Um que venha para cima, ó. Beleza? Qual o módulo de cada vetor desse? Aqui, ó, a gente vai ter aqui o vetor que eu vou chamar de R1, vetor R2, vetor R3. Bora estudar agora, eu vou apagar aqui, tá? Vamos estudar o módulo dos vetores. Primeiramente, a gente precisa saber a representação. Quando a gente quer saber o módulo de um vetor, a gente coloca assim, ó, esses dois traços, tá bom? O módulo do R1. Como dá para perceber aqui, o R1 ele percorre aqui, ó. Ó, ele percorre 1, percorre 2. Deu pra perceber, né? Que ele percorre 1, percorre 2. Então vai ser 2 mais 2. 2 mais 2, 4 newtons, por exemplo, a unidade. Certo? Qual seria agora o módulo do vetor 2? O módulo do vetor 2, como dá para se perceber, ele percorre só 1, 2 newtons. E o módulo do vetor 3? Dá para perceber aqui que o módulo do vetor 3 ele pode ser calculado por meio do teorema de Pitágoras. Porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus e um triângulo. Então, em que o módulo de R3 é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Por que eu botei assim? É porque aqui vale, ó, 2, 2. Então, 2 mais 2, 4 ao quadrado, né? Que é um lado de um cateto. E outro cateto, 2, 2, 4 ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 16, 32. Então, vamos lá. O módulo do R3 é igual a raiz quadrada de 32. Porém, 32, ele é igual a 4 vezes 4 vezes 2. Concorda comigo? Beleza. Então, é igual a raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes a raiz quadrada de 2. 4 vezes 4 é 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. 4 raiz de 2 newtons. Então, foi calculado aqui o módulo de cada um deles, certo? E agora vamos para o método do paralelogramo. Aí você me pergunta, e se essa soma ela não der um triângulo retângulo bonitinho para que a gente use o teorema de Pitágoras? A gente vai ter que usar o método do quê? Do paralelogramo. Digamos que a gente tem aqui, ó, certo? Um vetor apontado para cá
que eu vou chamar de V1. O vetor apontado para cá, vou chamar de V2. Certo? Vamos lá. Se lembra quando a gente tinha que começar por um e de onde a gente acabou um, começar seguir pelo outro? Pois é, a gente vai ter que fazer isso aqui. Vamos ter que dar uma modificada aqui. Certo? O que acontece? Vai ser o seguinte. Vai ser que a gente vai ter que inverter, ó, o sentido do V2. Só que para isso a gente toca o sinal do vetor. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui um F1, que ele é assim, ó. Se eu colocar menos F1, ele vai permanecer o mesmo módulo, a mesma direção, só vai mudar o sentido. É isso que a gente vai fazer aqui nesse caso. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A gente vai pegar esse cara aqui, certo? Vamos copiar ele para cá, ó. Colar ele aqui, beleza? O que vai acontecer é o seguinte. Esse V2 aqui, ele vai para cá agora. Tá? Só que aqui você percebe que não houve modificação. Um não começa onde outro termina. Então, vai ter que permanecer do jeito que estava lá. Ele só vai ter que, o quê? Andar um pouco para a esquerda aqui, ó. Entendeu? V2, ó. Certo? Então, o que seria o nosso vetor resultante? Seria esse aqui, ó. Vetor resultante. Tá? Esse vetor resultante, ele pode ser calculado, que ó, a gente pode projetar ele para cá, ó, esse vetor resultante, ó. Vetor resultante, projetamos ele para cá. Aqui tá o V2, né? A gente vai projetar o V2 aqui para cima, ó. V2. E pronto, a gente formou aqui nada mais nada menos do que um paralelogramo, certo? Em que a gente tem o valor aqui do vetor resultante, beleza? A gente tem aqui o vetor resultante, V2, V1. A gente pode calcular isso aqui através desse ângulo aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente vai calcular? Usando a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? O que que a lei dos cossenos ela nos afirma, né? Se a gente tem aqui A, B e C, e aqui a gente tem um ângulo, opa, que é C, né? E aqui a gente tem um ângulo gama. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de gama. Então, é isso que a gente vai aplicar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Ok? Vamos aplicar isso para ele. Vai ficar como? Quem que está oposto ao ângulo alfa? É o nosso vetor resultante que a gente quer, né? Como a gente está falando de módulo, então módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do V1 ao quadrado mais o módulo do V2 ao quadrado menos 2 vezes o módulo do V1 vezes o módulo do V2, que multiplica o cosseno de alfa. Mas como vocês percebem, o cosseno de alfa, ele no caso, ele é o suplementar de um ângulo aqui, ó, desse ângulo aqui, ó. Entendeu? Ele é o suplementar desse ângulo, que é o π menos alfa. Π menos alfa aqui, nosso ângulo. E todo cosseno, quando ele é suplementar, né? Ele vai trocar de sinal. Ou seja, isso é lá da trigonometria, né? O que isso significa?
que o cosseno, por exemplo, é de 180, deixa eu ver aqui, cosseno de 120, certo? Ele é igual o cosseno de 60 graus. É isso que a gente quer prestar aqui, não. É que o cosseno de π é igual a menos cosseno de zero. Tá? Então, a gente vai ter que trocar o sinal aqui, vai ficar positivo. E vai ficar essa fórmula aqui. Então, é uma lei dos cossenos, só que no lugar 2 fica aqui um sinal positivo, tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Até a próxima, abraço.